Olá, amigos, bom dia. Hoje, dia 2 de novembro, é o dia que se comemora os mortos, o dia de finados. E, geralmente, quando se aproxima dessa data, as pessoas perguntam, nos procuram, perguntando para saber o que é que nós achamos e como nós entendemos o dia dos mortos e o que para nós espíritas significa a morte. E, geralmente, são muitas as questões que se levantam acerca de um tema tão delicado e de uma condição tão difícil de ser entendida por todos, que é a eventual morte, quando nós nos vemos privados da presença daquele ou daqueles que amamos tanto. Não existe um ser aqui na Terra que não passe por esta experiência. Mas, finalmente, o que é que vem a ser a morte? Essa temível realidade tão evidente na vida de cada um de nós. E quando eu falo em vida, ela é sim que faz todo sentido para que nós possamos entender a morte. Nós fomos criados por um Deus que sempre mencionamos como um Deus onipotente, ou seja, um Deus que criou tudo. E por ser onipotente, ele é um Deus onisciente, ele sabe de tudo. E para saber de tudo, ele é um Deus onipresente, ele está presente em tudo. Em todas as coisas do mundo, Deus se faz presente. Ora, se ele é um Deus que nós sabemos soberanamente justo e bom, e acima de tudo, um Deus eterno, condição que não é nossa, nós somos infinitos, eterno é aquilo que não temos ideia de começo e nem fim. Infinito é aquilo que a gente sabe que iniciou, que começou, mas que não tem fim. Então, como principal criatura do Criador, jamais este Criador, com toda essa sua grandeza, permitiria que sua criação viesse a perecer, viesse a morrer. Portanto, não existe a morte perante as leis e o amor de Deus. E por que é que nós temos que passar por estas experiências tão difíceis de serem entendidas, que são as do afastamento, desligamento daqueles que tanto amamos, que com certeza deixam dentro de nós um vazio que é difícil de ser preenchido. E só o tempo, como sempre dizemos, é capaz de diminuir essa saudade, essa distância que fica entre aqueles que partem e os que ficam. Então veja bem, desde que o homem nasce, ele tem medo da morte. Por quê? Porque ela é exatamente aquilo que vai nortear o seu instinto de sobrevivência. Por isso que nós vivemos na Terra como se nunca fôssemos morrer. O próprio animal, ele teme a morte. Por isso que ele se mantém sobrevivendo diante de todos esses tempos ou diante de todas essas dificuldades, porque ele precisa evoluir. E, para tanto, é necessário que ele, de alguma forma, tenha um mecanismo de sobrevivência, fazendo com que ele, de alguma maneira, procure se afastar do perigo e das coisas que venham ameaçar a sua vida. E a única coisa que ameaça a vida é a morte. Então, quando nós, espíritas, entendemos por esse caminho, tudo fica mais fácil de ser compreendido no que diz respeito à morte. Então, nós nascemos espíritos simples e ignorantes, criados por Deus, com o único objetivo que é o de evoluir. Mas para evoluirmos, nós precisamos de uma série de condições, dentre elas o atributo da matéria. A matéria é que faz com que o homem, interagindo com ela, ele consiga evoluir. Como também ele, além da matéria, ele terá que conviver com o outro.
Portanto, a convivência do homem com o homem e do homem com a matéria é o único meio que faz com que o espírito consiga evoluir. E para vivermos a experiência terrena, neste mundo que estamos de provas e reparações, é preciso que nós venhamos a adquirir um corpo como se fosse uma vestimenta transitória, para que durante o período que aqui estivermos, ficarmos mergulhados neste corpo, nesta indumentária, para podermos exercitar as nossas funções, os nossos valores, na condição de espírito encarnado. Então, quando nós nascemos, que na realidade nós não apenas nascemos, mas renascemos, nós trazemos conosco toda a nossa história da experiência passada. Por isso que a reencarnação é tida como uma misericórdia de Deus, dando a cada um de nós a oportunidade da vinda para a experiência terrena, uma vez que na experiência anterior, mesmo adquirindo virtudes, nós ainda, como seres imperfeitos, também contraímos as nossas desigualdades, os nossos conflitos. Por quê? Porque o espírito ele ainda não está na condição de um ser perfeito, e, consequentemente, ele precisa, na convivência, no dia a dia, praticar determinados valores que levarão ele à perfeição. E o maior de todos os laboratórios, onde o espírito irá desenvolver os seus potenciais, tanto de amor como de ódio ou adversidade, será no laboratório chamado família. Daí ele nasce, ou renasce, num processo reencarnatório previamente programado e vem estagiar nesta família, que por ele foi escolhida, caso ele tenha méritos e condições para tal, ou se não por uma equipe de espíritos que vão colocá-lo exatamente no lugar onde ele precisa, como eu disse, desenvolver os seus potenciais evolutivos. Aí ele vem, e aí ele estagia durante o tempo que é necessário para a sua liberação e para o seu processo de crescimento interior. Por isso que o Chico dizia com grande sabedoria que nós nascemos na família que nós escolhemos. A família que nós temos era o melhor que poderia ser para nós. E ocupamos o corpo que é necessário para a nossa alavancada, o nosso processo evolutivo. Veja que tudo está dentro daquilo que foi previamente programado. E quem programou isso? Uma lei maior, que é a lei de Deus, sobre a égide deste Deus, que quer de todos nós a melhor de todas as destinações, que é o espírito que precisa crescer para um dia chegar até ele trazendo consigo todos os seus valores e todas as suas conquistas. E aí começamos uma jornada. Os primeiros anos são aqueles em que nós somos totalmente orientados pelos nossos pais, por isso que é importante a figura do pai no processo da criação, principalmente nos primeiros anos de vida. Porque ele traz dentro dele a sua natureza íntima, os seus valores, mas ele ainda não despertou, e para tal é preciso que ele tenha o impulso da força exterior, que é o processo da orientação, da educação, que é primordialmente feita pelos pais, para que aos poucos ele possa ir liberando os seus potenciais, os seus sentimentos, e fazer com que essa nova experiência não seja uma experiência talvez tão desagradável como foi a experiência anterior. Mas é chegado um momento que esse processo ele tem provisoriamente um fim. E aí é exatamente quando ele, se servindo de todos os meios que ele adquiriu, utilizando as forças interiores, como eu disse, que se somam às forças exteriores, ele aos poucos vai se desprendendo da matéria, porque a partir do instante em que nós nascemos, já começamos a morrer. Veja como é grande a sabedoria de Deus. O que mais precisamos nesse mundo é de matéria. Para estarmos aqui, precisamos da matéria orgânica na constituição do nosso corpo físico. Mas veja que à medida que nós vamos vivendo, essa matéria ela vai perdendo a sua vitalidade. O corpo começa a perecer, o corpo começa a morrer. Por quê? Porque essa matéria ela não nos pertence. Nós temos que devolver ela ao seu verdadeiro lugar, que é a própria natureza. Então, o envelhecer
significa evoluir. Por isso que dizemos que todas as vezes que o corpo decresce materialmente, ele cresce espiritualmente. E chega um momento, muitas vezes, que não é um momento que nós, muitas vezes, temos a grandeza de conhecermos e determinarmos, porque isso está tudo dentro de um projeto maior que está acima de nós, a gente tem que ir embora. Ou antecipando, como muitos fazem, pela vida dissoluta, pela vida muitas vezes desregrada, entregue aos vícios, sejam os vícios das drogas, até mesmo o vício da maledicência, do comportamento, a gente abrevia esse tempo e vai embora. Ou a gente pode até prorrogar. Muitas vezes o projeto está tão bem elaborado e tão bem executado que a misericórdia de Deus e a providência divina dá a ele um tempo maior. O que aconteceu com o próprio Chico Xavier. Ele viveu, apesar de tantas doenças, mais do que aquilo que, segundo diz, havia sido programado para ele. Veja como as coisas elas não seguem previamente um destino que não possa ser modificado. E aí você vai ver exatamente que a morte, ela nada mais é do que um sopro renovador, como nos disse Emmanuel. Veja que o próprio Allan Kardec, ele diz, nascer, né, viver, morrer, renascer ainda, evoluir sempre. Tal é a lei. Agora a gente começa a entender com maior naturalidade o que significa a morte. Mas aí vem a parte mais difícil, que é o sentimento. Quando nós convivemos com as pessoas com quem amamos, né, entre nós se forma um laço, que não é propriamente um laço, é um nó, uma relação que passa a existir como uma interdependência entre um e o outro, porque nós amamos sempre nos achando donos daquilo que amamos. Então, o amor que se associa a um sentimento de posse, ele é muito perigoso porque eu não sou dono daquilo que amo, principalmente quando isso está fora de mim. Os pais querem ser dono dos seus filhos, né? Os maridos dono das esposas, os irmãos dono dos irmãos, os amigos dono dos amigos. Por quê? Porque é uma coisa que me faz bem, que me faz feliz, e, consequentemente, eu quero isso para mim, quando isso não me pertence. E na maioria das vezes, esse afastamento deixa dentro do coração de cada um de nós um vazio que não pode ser substituído por outro. Por isso que quando nós choramos a morte, ou o afastamento, ou a separação das pessoas que amamos, egoisticamente nós reclamamos a ausência deles dentro de nós. Como nós não temos outra pessoa ou algo que venha substituir, este vazio passa a nos incomodar, nos transformando em pessoas tristes, e muitas vezes as pessoas chegam aos processos mais graves, de uma tristeza tão grande, que penetram nas distonias mentais, chegando a um processo depressivo. Mas isso, com certeza, ainda é da natureza humana, pela nossa imaturidade, porque se nós entendermos que somos espíritos infinitos, que não iremos deixar de nos encontrar nunca, porque o amor não morre, mesmo que a distância muitas vezes nos dê essa ideia, mas tudo que Deus uniu, como disse e dizem, nesse sentido, jamais ele irá separar, porque tudo está ligado a tudo. Então, quando a gente começa a entender desta forma, as coisas ficam mais fáceis de serem compreendidas dentro do nosso conteúdo interior. Veja, como é que nós devemos entender, por exemplo, as palavras de Jesus, quando ele disse, meu reino não é deste mundo? No sentido figurado, ele queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente no coração, e nos corações puros e desinteressados dos homens. Veja que ele aí faz uma alusão àquilo que ele havia dito, que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens, aonde domina o amor e o bem. Ao contrário, né, deste mundo que nós vivemos, onde impera o orgulho e o egoísmo. E dentre esse sentimento de orgulho e egoísmo está o sentimento da posse, que com certeza nós iremos, amanhã ou depois, ter que rever esses métodos, esses pensamentos. Né? E aí vem a pergunta que ele mesmo fez, o próprio Allan Kardec, qual o objetivo, né,
da encarnação. Por que, né, nós devemos reencarnar? É a única vez que se usa essa palavra dita por Deus, segundo os Espíritos, que é a imposição. Dizendo ele, Deus vos impõe a reencarnação para que possas evoluir. Ou seja, nós só podemos evoluir se viermos ao cenário da vida, no encontro um com o outro, para tratarmos dos assuntos necessários ao nosso processo evolutivo. E quais são esses assuntos? Desenvolver os nossos sentimentos em busca do amor. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de perdoar, é preciso que eu exercite, não é, o dom do perdão. E para tanto é necessário que eu viva ou conviva em ambientes conflituosos. Se eu te fiz um grande mal e não consegui reparar, não deixará de ser reparado, porque uma vez feito, fica feito permanentemente, porque esses fatos, eles permanecem guardados dentro de nós. Não vai ser a morte, se é que a gente pode chamar de morte, que vai me libertar das minhas coisas do passado, das minhas conquistas, mas também das minhas faltas. Isso fica tudo preso na consciência de cada um de nós. Por isso que as pessoas perguntam, para onde é que nós vamos quando morrermos? É fácil. Você vai para um lugar, não um lugar circunscrito, mas para um lugar onde a sua consciência lhe coloca da melhor forma para que você possa seguir a sua jornada evolutiva. A morte não muda ninguém. A morte não muda a forma de ser de cada um. Tudo permanece, senão seria injusto a experiência terrena, uma vez que ela foi eliminada, ela foi apagada, de que valeu? Porque eu amei, porque eu consegui conviver com pessoas, porque eu superei tantos e tantas coisas e morri, caindo no esquecimento, como algumas crenças dizem, né? Eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Imagine uma mãe que criou um filho, e este filho foi para ela um problema muito sério, por ser um ser que carregava grandes defeitos, faltas e dificuldades. Mas a mãe continua amando esse filho, cuidando, guardando. E um dia, por um descuido ou por uma imprevidência,